O Iluminismo, também conhecido como o Século das Luzes, foi um movimento intelectual e cultural que se desenvolveu na Europa durante o século XVIII. Esse período foi caracterizado pela ascensão de ideias centradas na razão, ciência, liberdade e progresso. Pensadores iluministas questionaram tradições e autoridades estabelecidas, promovendo a educação e o conhecimento como meios para melhorar a sociedade. No campo econômico, o iluminismo teve um impacto profundo, pois muitos de seus princípios e valores influenciaram a percepção e gestão das atividades comerciais e financeiras. Durante esse tempo, filósofos e economistas começaram a explorar novas teorias econômicas que desafiavam as práticas mercantilistas tradicionais. Figuras como Adam Smith, David Hume e John Locke foram fundamentais na formulação de ideias que lançariam as bases do capitalismo moderno. Suas obras defendiam a liberdade econômica, o livre comércio e a concorrência, conceitos que contrastavam com as políticas restritivas do mercantilismo que dominavam na Europa. O Iluminismo também incentivou o desenvolvimento de instituições que promoviam a transparência, justiça e eficiência no comércio e nas finanças. O surgimento de bancos, bolsas de valores e companhias de seguros refletia uma mudança para uma economia mais organizada e baseada em princípios racionais. Nesta série de vídeos, exploraremos como essas ideias e desenvolvimentos econômicos do Iluminismo transformaram o comércio e lançaram as bases para o mundo econômico moderno. Adam Smith, considerado o pai da economia moderna, foi um dos pensadores mais influentes do Iluminismo. Sua obra mais famosa, A Riqueza das Nações, publicada em 1776, introduziu conceitos que revolucionaram a compreensão da economia e do comércio. Uma de suas ideias centrais é a teoria da mão invisível, que sugere que, ao buscar seu próprio benefício, os indivíduos acabam contribuindo, sem querer, para o bem-estar geral da sociedade. Smith argumentava que, em um mercado livre, a competição e a busca pelo interesse próprio levam à eficiência e à produção de bens e serviços de forma que beneficia a todos. Esse princípio contrastava com as políticas mercantilistas da época, que defendiam uma forte intervenção do Estado na economia. Segundo Smith, o mercado autorregulado era capaz de alocar recursos de maneira ótima, sem necessidade de uma regulação governamental excessiva. Além disso, Smith enfatizou a importância da divisão do trabalho e da especialização como meios para aumentar a produtividade. Sua análise do sistema econômico também abordou temas como valor, preço e distribuição da riqueza, fornecendo uma base teórica que influenciaria as políticas econômicas das gerações futuras. A obra de Smith não apenas mudou a teoria econômica, mas também impactou as práticas comerciais e financeiras. Seu enfoque no livre comércio e na competição abriu caminho para o desenvolvimento de economias mais abertas e dinâmicas. O livre comércio é outro conceito fundamental que surgiu durante o Iluminismo e teve um impacto significativo na economia global. Antes desse período, muitas nações europeias seguiam políticas mercantilistas que impunham tarifas altas e restrições comerciais para proteger suas próprias economias. No entanto, pensadores iluministas como Adam Smith e David Hume argumentavam que o comércio livre e sem restrições beneficiava todas as nações, permitindo uma alocação mais eficiente dos recursos. De acordo com essa visão, cada país deveria se especializar na produção de bens nos quais tivesse uma vantagem comparativa, ou seja, produtos que pudesse produzir de forma mais eficiente que outros países. Essa especialização permitiria que as nações trocassem seus produtos no mercado global, beneficiando tanto os produtores quanto os consumidores. O livre comércio também promovia a inovação e a competição, já que as empresas eram incentivadas a melhorar seus produtos e reduzir custos para competir em um mercado global. Essa competição levava a preços mais baixos e a uma maior variedade de produtos para os consumidores. Na prática, a adoção de políticas de livre comércio transformou as economias de muitas nações. Países como o Reino Unido começaram a reduzir suas barreiras comerciais e a promover o comércio internacional, o que contribuiu para seu crescimento econômico e influência global. A Revolução Industrial, que começou no final do século XVIII, foi uma transformação profunda que afetou todos os aspectos da sociedade, incluindo a economia. Esse período de rápida industrialização e urbanização foi diretamente influenciado pelas ideias do Iluminismo, que promoviam a inovação, a eficiência e o progresso.
A introdução de máquinas e tecnologias avançadas permitiu uma produção em massa nunca antes vista. A indústria têxtil foi uma das primeiras a experimentar essa transformação, com invenções como a spinning jenny e o tir mecânico. Essas inovações aumentaram enormemente a produção e reduziram os custos, tornando os produtos manufaturados mais acessíveis para uma maior parte da população. A Revolução Industrial também levou à criação de novas indústrias e ao desenvolvimento de infraestruturas, como ferrovias e canais, que facilitavam o transporte de mercadorias e matérias-primas. Esse crescimento industrial gerou um aumento significativo na riqueza e no emprego, embora também tenha trazido desafios sociais e econômicos, como más condições de trabalho e desigualdade. A mudança para uma economia baseada na indústria e no comércio ampliou o alcance do mercado, permitindo que as empresas operassem em uma escala muito maior. Isso, por sua vez, impulsionou a globalização do comércio, pois os produtos podiam ser transportados e vendidos em mercados internacionais com maior facilidade. Uma das contribuições mais importantes do Iluminismo para a economia foi a formulação da teoria do valor. Adam Smith e outros pensadores como David Ricardo desenvolveram conceitos que explicavam como era determinado o valor de bens e serviços. Em A Riqueza das Nações, Smith propôs que o valor de um produto se baseava na quantidade de trabalho necessária para produzi-lo. Essa ideia, conhecida como teoria do valor-trabalho, foi fundamental para compreender a economia de mercado. David Ricardo, outro economista influente do Iluminismo, expandiu essa teoria e desenvolveu o conceito de vantagem comparativa, que explicava como as nações podiam se beneficiar do comércio ao se especializar na produção de bens nos quais tinham um custo de oportunidade mais baixo. Ricardo argumentava que, mesmo que um país fosse menos eficiente na produção de todos os bens em comparação a outro país, ele ainda poderia se beneficiar do comércio se especializasse nos produtos que pudesse produzir de forma mais eficiente. Essas ideias sobre valor e especialização não só explicaram o funcionamento do mercado, mas também forneceram uma base teórica para as políticas de livre comércio. A compreensão de como a riqueza era criada e distribuída levou à adoção de práticas econômicas que promoviam o crescimento e a prosperidade. John Locke, outro importante pensador do Iluminismo, teve um impacto significativo nas teorias econômicas com suas ideias sobre propriedade privada e direitos individuais. Em sua obra Dois Tratados sobre o Governo Civil, Locke argumentou que a propriedade privada era um direito natural derivado do trabalho individual. Segundo Locke, quando uma pessoa trabalha e mistura seu trabalho com os recursos naturais, adquire o direito de propriedade sobre o produto de seu trabalho. Essa concepção de propriedade privada tornou-se um pilar fundamental do capitalismo. Locke sustentava que a proteção dos direitos de propriedade era essencial para o desenvolvimento econômico, pois incentivava as pessoas a trabalhar, produzir e acumular riqueza. Além disso, a segurança da propriedade privada promovia o investimento e a inovação, já que os indivíduos se sentiam seguros de que poderiam usufruir dos frutos de seu trabalho. As ideias de Locke também influenciaram o desenvolvimento de sistemas legais e políticos que protegiam a propriedade e promoviam a justiça. Seu pensamento sobre propriedade privada e governo limitado lançou as bases para as democracias liberais e as economias de mercado que surgiram na Europa e na América. O Iluminismo também influenciou o desenvolvimento das políticas fiscais e monetárias modernas. Os pensadores iluministas promoveram a ideia de que o governo deveria desempenhar um papel limitado, mas eficaz na economia, assegurando a estabilidade monetária e arrecadando impostos de maneira justa e eficiente. Esses princípios contrastavam com as práticas arbitrárias e opressivas de arrecadação de impostos que prevaleciam em muitos países europeus antes do Iluminismo. A estabilidade monetária era vista como essencial para o crescimento econômico. Os iluministas defendiam a criação de sistemas monetários estáveis e confiáveis, que facilitassem o comércio e o investimento. Isso levou ao estabelecimento de bancos centrais e à adoção de políticas monetárias que controlavam a oferta de dinheiro e as taxas de juros. No campo fiscal, os pensadores do Iluminismo promoveram a ideia de impostos justos, que não desestimulassem o trabalho e a produção. A ideia de um sistema fiscal justo e transparente, onde os cidadãos compreendessem e aceitassem as bases da tributação, começou a ganhar força. Isso também incluía a noção de que os impostos deveriam ser utilizados para o bem público, financiando serviços e infraestrutura que beneficiem toda a sociedade.
Durante o Iluminismo, muitos pensadores criticaram as políticas mercantilistas que haviam dominado a economia europeia por séculos. O mercantilismo promovia a acumulação de riqueza por meio da exportação de bens e da restrição de importações, com o objetivo de aumentar as reservas de ouro e prata de um país. No entanto, os iluministas argumentavam que essas políticas eram ineficazes e contrárias ao desenvolvimento econômico sustentável. Adam Smith e outros economistas iluministas defendiam o liberalismo econômico, uma filosofia que enfatizava a liberdade de comércio e a concorrência. Segundo essa visão, o comércio livre beneficiava todas as nações ao permitir uma alocação mais eficiente dos recursos e incentivar a inovação e o crescimento. Smith sustentava que o verdadeiro poder econômico de uma nação não residia em suas reservas de metais preciosos, mas em sua capacidade de produzir bens e serviços valiosos para o mercado. O liberalismo econômico também implicava uma redução da intervenção estatal na economia. Os governos deveriam permitir que os mercados funcionassem mais livremente, limitando-se a garantir a segurança e a justiça. Essa filosofia levou à adoção de políticas de livre comércio e à redução de barreiras comerciais, transformando a economia global e promovendo a interdependência econômica entre as nações. O Iluminismo também foi um período de importantes desenvolvimentos no setor bancário e financeiro. À medida que o comércio e a indústria cresciam, a necessidade de serviços financeiros mais sofisticados tornou-se evidente. Essa era viu o surgimento de bancos comerciais e centrais, que desempenhavam um papel crucial na economia. Os bancos começaram a oferecer uma gama mais ampla de serviços, desde empréstimos e depósitos até a emissão de notas e a gestão de investimentos. A criação de bancos centrais, como o Banco da Inglaterra em 1694, foi fundamental para a estabilidade econômica, pois essas instituições tinham a capacidade de regular a oferta de dinheiro e atuar como emprestadores de última instância. Além disso, o Iluminismo incentivou o desenvolvimento de mercados financeiros mais organizados. O surgimento das bolsas de valores permitiu que as empresas arrecadassem capital e que os investidores comprassem e vendessem ações de maneira mais eficiente. Isso não apenas impulsionou o crescimento econômico, mas também democratizou o acesso às oportunidades de investimento. O Iluminismo deixou um legado duradouro na economia moderna. Os princípios de liberdade econômica, livre comércio, propriedade privada e concorrência, promovidos pelos pensadores iluministas, continuam sendo pilares fundamentais das economias de mercado atuais. As ideias de Adam Smith, John Locke e David Ricardo continuam influenciando as políticas econômicas e comerciais em todo o mundo. O legado do Iluminismo se reflete nas instituições econômicas modernas, como os bancos centrais, as bolsas de valores e as políticas fiscais e monetárias que promovem a estabilidade e o crescimento. A globalização e a interdependência econômica entre as nações também podem ser rastreadas até as ideias de livre comércio e especialização que surgiram durante este período. Além disso, o Iluminismo promoveu uma visão de progresso baseada na razão, na ciência e na educação, que continua sendo relevante no desenvolvimento econômico e social. A importância da educação e da inovação para o crescimento econômico é um princípio que se originou no Iluminismo e que permanece crucial na economia do século XXI. Para encerrar nosso vídeo, exploraremos como as ideias do Iluminismo ainda se aplicam em nossa vida cotidiana. Por exemplo, o conceito de propriedade privada se reflete na maneira como compramos e possuímos bens, desde nossas casas até nossos dispositivos eletrônicos. A teoria do valor-trabalho de Adam Smith pode ser vista em como valorizamos nosso tempo e esforço no mercado de trabalho. O liberalismo econômico e o livre comércio estão presentes em nossas compras diárias. Quando compramos produtos de diferentes partes do mundo, estamos participando de um sistema de comércio global que se baseia nos princípios da especialização e da vantagem comparativa. Os bancos e as instituições financeiras que usamos para poupar, investir e gerir nosso dinheiro são herdeiros diretos dos desenvolvimentos bancários do Iluminismo. Além disso, a educação e a inovação, valores fundamentais promovidos pelos pensadores do Iluminismo, são essenciais para o progresso econômico e social. As universidades, centros de pesquisa e o foco em ciência e tecnologia que vemos hoje são reflexos do legado iluminista. Em resumo, as ideias do Iluminismo não apenas transformaram a economia de seu tempo, mas também continuam sendo relevantes e aplicáveis em nossa vida diária.
Desde como trabalhamos e consumimos até como nos educamos e inovamos, o Iluminismo deixou uma marca indelével na economia moderna.